bondade de Deus. E eu estava pensando, esses dias eu estava meditando sobre Daniel, né? E eu fiquei encantada, eu já li muitas vezes, mas eu fiquei encantada com a posição de Daniel. Um homem íntegro, um homem que não olhava nem para a direita nem para a esquerda. Ele olhava diretamente diante de ti, né? Como diz Provérbios 4:20, que fala de guardar o coração, de não olhar para a direita e para a esquerda. E eu fiquei meditando também que ele orava 3 vezes ao dia, vocês lembram? E ao mesmo tempo eu fiquei pensando assim, é como se ele desse uma parada em tudo que ele estava fazendo para se voltar para o Senhor. E Deus falava assim, não se preocupe, Daniel, eu te amo. Sabe, eu fiquei assim, gente, é um segredo. Ele parava e se voltava para o Senhor. Eu tenho aprendido com o John Eldredge, eu tenho um aplicativozinho que ele faz isso. Você está fazendo qualquer coisa, ele dá uma parada, aí ele ora ao Senhor, se volta para o Senhor. E eu estava pensando, essa palavra de identidade, o Senhor já tem me falado há muito tempo, já tem vindo construindo, né? É fruto daquela palavra, o reino de Deus é uma pessoa que é Cristo. E eu tenho observado, amadas, que existe um complô diabólico desde a queda para tomar nossas mentes, para tirar a nossa identidade. Eu estava compartilhando com algumas irmãs, e aqui eu estou assim, no que eu estava conversando com as irmãs, que nós hoje, a igreja hoje, ela tem deixado essas coisas entrarem. Eu lembro que na minha época de mãe, eu me dedicava plenamente aos meus filhos, de inculcar a palavra neles, de inculcar boas leituras. Eu me lembro, porque essa questão da identidade é algo que Satanás veio para destruir. Por aí, e no meio da igreja, jovens estão sem identidade, achando que mulher ama mulher e homem ama homem. E isso, amadas, tem me preocupado, porque tem sido muito constante no nosso meio, na cristandade. E isso é uma questão de identidade. Eu lembro que, quando eu estava formando essa identidade dos meus filhos, eu sempre pensei assim, eu vou inculcar neles um depósito. E isso aí foi de Deus, né? Deus fez isso comigo, Ele falou, inculca, coloca neles, ensina eles a verdade, porque eles nunca vão se desviar. E é engraçado que, eu lembro o Vitor, vou dar um exemplo prático, quando foi para a escola, porque quando meus filhos foram para a escola, eu não vou falar sobre filhos não, tá? Mas é porque isso é forte, é porque eu tenho visto os filhos desviarem, né? Vitor foi para a escola, eu fui junto, eu entrei na escola, todo mundo me conhecia, a coordenadora, a diretora, o pequeno, o grande, todo mundo. Eu fui junto. De vez em quando eu aparecia lá na hora do recreio. E aí, quando o Vitor ia para a escola, eu falei assim, Vitor, eu e Dag falamos assim, Vitor, você tem que ser sal, não chuchu. Aí ele, sal grosso, pai. Aí eu, aleluia. É isso, gente. Nossos filhos têm que ser sal grosso. Mas para ser sal grosso, nós vamos inculcar neles. Eu e Dag, nós constantemente estudávamos a palavra com eles. Eu pensei, eu vou botar esse depósito, que um dia esse depósito... Gente, hoje está fluindo. O Vitor manda para mim palavras, né, Sarinha? Que eu fico encantada. Eu falei, esse é o depósito lá. E eu não sei por que eu estou falando disso, não, mas... Gente... É o maior privilégio dessa terra, ser mãe. E até quem não é mãe, ser mãe de muitos filhos. Porque eu vejo mulheres solteiras que são mães de muitos filhos. Não é questão de ser casada ou não. Porque quando você é solteira, você vai cuidar, você vai ministrar outras mães, outros filhos. Então, não é só essa questão, mas se eu sou mãe e eu estou cuidando dos meus filhos, eu vou cuidar da identidade deles. E, gente, hoje... a coisa está feia.
é diabólico. Eu não sei se vocês estão percebendo. Eu estou, porque hoje eu tenho netos. E os meus filhos, minha nora, minhas noras, a outra não tem ainda, mas essa tem, está ali, ó, na lida, na batalha, porque ela sabe o que Satanás tem feito na nossa mente. E eu e o Dag pensávamos assim, nós queremos inculcar a identidade de Cristo neles. E também ensiná-los a pensar, porque Satanás tem tirado isso. E também nós estamos perdendo tempo com as internets da vida. O troço faz um plim, a tendência é olhar, eu estou me segurando lá na roça, não tem internet, mas tem WhatsApp. Eu estou lá fazendo alguma coisa, daqui a pouco, plim, dá uma vontade de pegar, mas, gente, isso é diabólico. Espera. Essa revolução terrível tem vindo para tomar nossas mentes, para nos tornar superficiais. E eu tenho visto que hoje, no geral, há superficialidade. E não vida em abundância. O Senhor nos chamou para vida em abundância, né? Então, as mulheres, elas crescem com a identidade deformada, né? A minha identidade não começa quando eu começo a olhar para mim mesmo. Existe algo muito maior além disso, que é no Éden, como a Giana falou ontem. Tudo começou no Éden. A Eva desprezou a verdade e acreditou numa mentira. Tá, ela acreditou que ela podia ser igual a Deus. Gente, eu vou repetir, tá? Agora eu estou tranquila, porque Filipenses, estou estudando Filipenses fala assim, eu falo muitas vezes, né? Então eu falei, eu vou repetir tudo. Ela acreditou que poderia ser igual a Deus. Só que ela já tinha a imagem de Deus, não é? E ela já era a imagem dele. Então, ela acreditou que podia ser igual a Deus e, como falou ontem, desculpa estar tirando e voltando, porque eu não consigo fazer mais nada. Ontem, aquele vídeo lá, eu achei tremendo, né? Por quê? Ela acreditou que ela podia controlar a própria vida. E não é o que tem acontecido hoje? E não é o que tem acontecido hoje? Gênesis 1, 26 a 27 diz isso. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então, Eva, nós já tínhamos a nossa identidade. Aí o que aconteceu? Satanás enganou, né? Com uma mentira. E eu li uma frasinha que eu quero ler para vocês, que é muito forte. Presta atenção que é assim. Quando caiu, Eva, ela tem conhecimento de si ao lado de Deus, fora de Deus. Isso significa que só conhece a si mesmo e não a Deus. Então, quando a mulher caiu, ela passa a conhecer ela mesma, fora de Deus. E isso é o engano que Satanás tem feito em nossas vidas. O ser humano, como imagem de Deus, vive na origem divina. Então, para nós retornarmos à imagem, nós temos que retornar ao lugar, que é em Deus. O ser humano que se tornou igual a Deus, vive na própria imagem. Gente, isso é muito forte. Tornou-se como Deus contra Deus. Olha que troço. É o conhecimento do bem e do mal. Então, de repente, quando nós estamos querendo fazer a nossa vontade, nós estamos contra Deus. É muito forte isso. É muito poderoso, né? Satanás enganou e mentiu dizendo, não é assim. É o que Satanás tem feito. Aí, o que aconteceu? Eva lançou logo a responsabilidade para a serpente. Assim, ela se tornou uma vítima. Isso é forte, sabe por quê? Porque foi assim, Deus chegou e falou, Adão, onde você está? Eu estou escondendo. Por que você está pelado? Foi a mulher que tu me deste. Quando Adão fez isso, o que ele fez? Ele falou, a culpa é da mulher. Aí se tornou uma vítima. Gente, hoje a igreja está cheia de vítimas.
Só que não existe vítima. Nós somos resgatados por Cristo, e ponto. Por isso que eu estou aqui pensando no Daniel, porque Daniel, ele era reto, ele não era vítima, ele era ligado à fonte. Então, quando vieram os leões, ele já era idoso. Ele foi para a cova dos leões idoso. Idoso naquela época, né? Porque eu hoje já sou idosa, né? Mas eu não me sinto idosa, mas eu sou. Mas idoso, eu acho que ele talvez tinha uns 70 anos, não sei. Só que, você imagina ele entrar numa cova de leão, mas ele era reto. Só que hoje está cheio de vítima. Ai, porque a igreja é isso? Ai, porque... Isso, gente, eu quero dar uma notícia. É falta de identidade, porque você não sabe quem você é. Você sabe no conhecimento do bem e do mal. Você sabe com a fonte em si própria. E isso é mal. E aí o que acontece? Fica o buraco. E aí, ontem eu achei fantástico, porque a mulher, ela começa a... Não, eu tenho que ser uma executiva, eu tenho que ser isso, a minha casa tem que ser meus filhos. Então, a sua validação agora não é mais no Senhor, é em si próprio. Porque é no marido, é no trabalho, é na ser executiva, é no... Então, ela perdeu a sua unidade com Deus, isso foi o principal. E a nossa, entendeu? Que a identidade, ela começa na nossa unidade, é lá no paizinho que nós vamos aprendendo quem nós somos, porque ele sabe quem nós somos, ninguém mais, nem nós mesmos. Então, eu vou a ele para saber quem eu sou, e não nas coisas, né? Ela perdeu sua identidade e passou a se validar ou identificar em outras pessoas, em outras coisas, a partir do próprio eu. Ela está agora dividida. Daniel, íntegro. Essa mulher, dividida entre muitas coisas, se comparando com muitas coisas. Estamos projetando nossa identidade, projetando, né, como aquele de ontem, parece... Eu falei assim, eu não preciso nem falar, porque aquela palavra... E nós, ao invés de nos tornarmos através dele, né? Então, aí eu escrevi aqui, quem te define? É seu marido? É ele que te define? É você ter um ministério? É você ter filhos? É um casamento que um dia vai te definir? É seu trabalho? Ou é um discipulado? Porque tem gente que é definida pelo discipulado. Só que em Cristo nós somos totalmente livres. Satanás sabe que somos filhas. Aí eu escrevi aqui, escolhidas, aceitas, amadas. Ele sabe, preciosa, justificada, santa, redimida, perdoada. O que ele quer é tirar essa verdade de nós e impedir que vivamos essa verdade. E, infelizmente, amados, eu tenho visto muito isso no nosso meio, né? Há muitas mulheres vivendo numa derrota, quietinha, comparando-se com outras. Quando a gente se compara com outra, isso é porque a nossa identidade... E tudo tem a ver com a intimidade, né? Eu vou chegar lá. E comparando-se com outras, e da mesma forma, vivem secretamente em derrota. Tem umas que não falam, como aquela lá, né? Estava assim, mas no fundo... a pergunta é, não sou boa o suficiente. Então, quando... Peraí, agora eu vou pegar meus alfarrabos aqui. Aí não consigo, né? Eu li um negócio interessante aqui do Henry Nouwen. Eu vou fazer algumas citações aqui, tá, amadas? É porque eu sou assim, vocês me conhecem, né? Eu oro ao Senhor, eu falo, Senhor, o Senhor me deu essa palavra, mas eu quero um texto. O Senhor tem um texto para mim? E Deus não estava me dando o texto. De repente, Ele me deu. Aleluia. Bom, enquanto você estiver vivendo em meio a emoções, paixões e sentimentos, você continuará tendo experiências de solidão, ciúmes, raiva, ressentimento e até mesmo iras. Pois estas reações são óbvias ao sentimento de rejeição. Então, se você está vivendo em meio dessas emoções, isso aí mostra rejeição.
né? Então, a grande mentira de Satanás foi: Deus não te ama. Ele nos fez duvidar do amor de Deus. Tudo bem até aí? Ô, Giana, até você me fala que eu tenho que dar uma pausa, né? Você me fala, porque eu vou até botar aqui para eu não... Porque são dois tempos da palavra. Ah, tá. Tá, eu vou ficar vigiando aqui. Porque me deram bastante tempo, tá, gente? Eu estou tranquila. Aí eu posso falar mesmo que está aqui, né? Vou repetir que pediram para repetir. Enquanto você estiver vivendo em meio a emoções, sentimentos, paixões, você continuará tendo experiências de solidão, ciúmes, raiva, ressentimento e até mesmo iras, pois estas são reações óbvias ao sentimento de rejeição. Se você está vivendo isso, você não se sente amado. Aí, agora, vou entrar num negócio aqui. Bom, na verdade, gente, nós fazemos pactos malignos. Isso aí eu já falei, tá? Porque eu estou repetindo. Falei lá em Campinas algumas vezes. Nós fazemos pactos malignos com a mentira. O que são pactos? São acordos que fazemos com Satanás, ele mesmo, quando cremos nas suas mentiras. Então, quando eu falo, eu não consigo, quem me disse isso? Foi Deus? O que Deus diz? Tudo. E quem que falou essa mentira? Então, eu estou fazendo o quê? Pacto com ele, estou crendo nele. Isso é muito grave. Mas nós, vários pactos, eu sou feia. Gente, a multidão de mulheres que não se aceitam fisicamente. Eu tenho uma amada irmã que eu amo muito. Ela me disse assim: Márcia, eu vou fazer um blog, deixe-me envelhecer. Eu amei isso. Deixe-me envelhecer. É sério, eu não posso ter ruga, porque é pecado. Gente, eu não sou contra você se cuidar, eu me cuido, tá, gente? Eu me cuido o máximo que eu posso. Mas você fazer disso a sua imagem, você ficar entrando nessa doideira do mundo para algo que Deus não fez de você. Gente, envelhecer é normal. Nós não somos dessa terra. Isso aqui é uma passagem. Eu já estou vivendo a eternidade, eu sou eterna. Meu espírito é eterno, essa carcaça vai cair. Hoje eu sou avó, eu estou amando ser avó. Pode me chamar de vovó mesmo. Meu netinho todo dia chega: vovó, eu adoro. É uma delícia. Todos que são avós sabem aqui. Eu estou tendo o privilégio de conviver. Nem sei porque que eu entrei nisso. Espera aí, deixa eu voltar. Ah, eu acho que é os acordos. Quem está ditando isso para você? Esse é o problema. A quem você está ouvindo? É Deus? É Deus que está falando assim, ó, você está... Eu não acho errado você cuidar de você, sem exagero, né? Mas assim, as pessoas... Uma vez uma pessoa da igreja, né, chegou para mim, eu tive 3 filhos, gente. Eu faço muita ginástica. Acho até que eu estou muito bem. Mas teve uma irmã que chegou para mim, aqui, essa barriguinha aqui, ó, uma coisinha que fica aqui da cesárea, que eu tive cesárea, você não vai tirar, não? Eu, para quê? Não, porque eu tirei. Eu falei, não, Deus me fez assim. Eu tive 3 filhos. Barriga chapada foi quando eu não tinha filho. Mas hoje isso aqui faz parte da minha história. Que loucura! Aí essa irmã falou, deixe-me envelhecer. Eu achei ótimo, achei fantástico. Eu falei, acho que eu vou fazer um blog desse aí. Mas vocês estão entendendo que é como eu vou falar, uma revolução demoníaca que vem há 2000 anos, mais, desde a eternidade, quando caiu, né? Lá. Uma boa notícia, porque evangelho quer dizer boas novas. Então, nós podemos viver alegres com o que somos. Aliás, eu acho que a alegria está ligado na intimidade, você saber que você é amada. Quem é amada é alegre, né? Isso está ligado. Aí... Mas eu quero dar uma boa notícia, de grande alegria.
Nós podemos quebrar esses acordos malignos e nos arrependermos e colocarmos a verdade de Deus no lugar da mentira. Aí eu tive uma experiência que eu quero contar para vocês. E depois eu quero ler. Eu tive uma experiência e depois eu falei, Senhor, me dá um textinho. E Deus me deu esse texto dentro disso aqui, tá? Eu estava com um irmão, hospedei um irmão, e eu estava muito angustiado com algumas coisas que estavam acontecendo. E esse irmão chegou para mim, então vamos orar. Fala para Deus o que está te angustiando. Aí eu orei, aí ele, Deus te falou? Eu, não. Aí o Dag falou assim, eu sei, é expectativa, aprovação de homens. Aí eu, amém. Falei, deve ser isso, porque Dag tem discernimento. Aí ele, então vou orar de novo. Aí eu, simples assim, toda solta, né? Vou orar. Então pede a Deus para te dar uma verdade e você larga essa mentira. Aí eu, tá bom, amém. Na hora que eu abaixei a cabeça, gente, Deus gritou, eu te amo. E esse irmão fala muito assim, Deus tem um sotaque, né? Comigo é sempre assim, porque o nome que Deus me deu é Furacão. Vocês sabem, né? Porque eu já compartilhei sobre o nome. Então Deus me fala assim, eu te amo, mas eu ouvi um grito, eu te amo, mas eu caí em prantos, né? Aí, amados, Deus, eu botei aqui, na hora me veio, ele gritou na cruz, eu te amo, e esse grito ecoa até a eternidade. Você está ouvindo? Eu te amo, lá na cruz, ele gritou na cruz. Eu achei tremendo isso, falei, olha, eu estou ouvindo ainda, ele está gritando desde a cruz, eu te amo, esse grito está ecoando até a eternidade, e eu ouvi, você ouviu? Se você não ouviu, você tem que ouvir, porque vai mudar a sua vida. Aí eu pedi um textinho, né? Então aí eu quero ler o textinho, sempre me dá um textinho. É do George MacDonald, que eu amo. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Lucas 23, 46. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Né? Nem Mateus, nem Marcos nos informa sobre qualquer outra palavra proferida por nosso Senhor depois de Eli. Eli. Os dois evangelistas, juntamente com Lucas, mencionam um alto brado e rendição de espírito. Entre o grito e a rendição, Lucas registra nas palavras, Pai, entrego nas suas mãos o meu espírito. Lucas nada diz sobre a invocação desolada a Eli. João não registra nem o Eli, nem o Pai nas tuas mãos, nem o alto brado. Diz-nos apenas que depois de receber o vinagre, Jesus disse, está consumado. E inclinou a cabeça entregando o Espírito. Será que o Senhor um dia nos dirá por que gritou daquele jeito? Foi um grito de alívio ao contato com a morte? Foi um grito de vitória? Foi um grito de satisfação por ter resistido até o fim? Ou será que o Pai volveu para ele o seu olhar em resposta ao seu meu Deus, e a bênção desse olhar o fez gritar, uma vez que ele não podia sorrir? Será que a sua condição agora era tal que a maior satisfação do universo só podia expressar-se com um forte grito? Ou foi apenas o último espasmo da dor antes do início do descanso final? Pode ter sido tudo isso ao mesmo tempo. Mas, com certeza, jamais, em todos os livros, em todas as palavras dos homens pensantes, será possível expressar tudo o que havia de inarticulado naquele grito do Filho de Deus. Agora, o Pai dele fora feito Senhor, não mais apenas pelo poder de criar e amar, mas Senhor pelo direito de devoção e do feito do seu amor. Agora, a filiação interior e o espírito do sacrifício alegre deveriam nascer no coração dos homens, pois a obediência divina foi aperfeiçoada pelo sofrimento.
Ele fora entre os seus irmãos o que ele queria que seus irmãos fossem. Fizera por eles o que ele queria que eles fizessem por Deus e uns pelos outros. Daqui por diante, Deus estava dentro e abaixo deles, bem como ao redor e acima deles, sofrendo com eles e por eles, dando-lhes tudo o que tinha, sua própria vida e seu ser, a essência da sua existência, o melhor do seu amor, o melhor do seu ser. Ele fora entre eles o Deus irmão. E a grandiosa história termina com um grito. O grito significa, está consumado. O grito significa, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Todos os atos humanos mais elevados são apenas a devolução a Deus daquilo que Ele primeiro nos deu. De ti o recebi, meu Deus, aqui está novamente o teu dom. Envio o meu espírito de volta para casa. Todos os atos de adoração são uma apresentação a Deus de parte daquilo que Ele fez por nós. Aqui, Senhor, eis o que tenho. Sente comigo no que me fizeste, nessa tua abundância, o meu ser. Sou teu filho, sou tua filha, e não sei como te agradecer, exceto apresentando o sacrifício erguido da superabundância da sua vida. Cadê? Perdi. E dizendo em alta voz, é teu, é meu, sou teu, portanto sou meu. As grandes operações no mundo espiritual, assim como no mundo físico, são simplesmente um retorno para a fonte. Gente. E o grito continua. Então, essas mentiras tiram a nossa alegria, né? De viver como filhas amadas. Porque, gente, à medida que nós sabemos que nós somos filhos amados, nós somos alegres. Aí eu quero dizer que eu tenho um amigo que diz uma coisa que eu gosto muito. Ele diz assim, mentira, tiras da mente, fragmentos do nada. Não é tremendo? Mentiras, tiras da mente, fragmentos do nada. E é isso que nós temos bebido, né? Em 2 Coríntios 10, 3-5... Porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo e estando prontos para vingar toda a desobediência quando for cumprida a vossa obediência. Fortaleza. Olha só o que é fortaleza. Fortaleza é um modo constante de pensar que forma uma muralha ao redor da nossa mente, mantendo-a prisioneira de pensamentos falsos. Isso é fortaleza. Agora eu quero que vocês olhem essa imagem. Às vezes as correntes que nos impedem são mais mentais do que físicas. Pense, pois, muitas vezes amarram a você em nada e você acredita. É isso que Satanás faz. Sabe por quê? Satanás sabe que nós temos um poder. Que Deus, gente, Deus nos fez de uma forma maravilhosa. Eu, quando estou lá estudando a palavra, eu fico, Senhor, abre os nossos olhos. Por isso que Paulo ficava, eu rogo. O que é rogar? É implorar. Que eles entendam esses pensamentos falsos, de não consigo, de não sei o que o mundo está jogando na nossa mente como mulher, porque nós temos imitado o mundo. Porque Satanás sabe quão poderosa em Deus, não é empoderamento de mulher, não. É poderosa em Deus. Homens e mulheres, mas estamos falando de mulheres. Ele sabe o quão poderosa nós somos nele. O poder de criar, o poder de influenciar nossos filhos para ele.
né? Eu voltei ao princípio, essa missão de mãe. Eu me senti tão poderosa nessa missão, porque eu falei, gente, não tem nada nesse mundo mais poderoso do que isso, de pegar uma pessoinha linda que Deus nos deu e entregar para Deus, amando a Deus. Eu não falei antes, mas ensinando-a a amar a palavra, amar a Deus. Não é você só catequese, não, é você ensinar ele a amar, saber que dali existe uma pessoa viva, né? Então, esse versículo aqui, esse da 1 Coríntios, que fala assim, de você levar cativo, é um segredo, você vai levar cativo esses pensamentos falsos. Na segunda parte dessa palavra, eu quero falar sobre essa renovação da mente, tá? João 8, 32 e o 36. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Gente, onde nós estávamos, que a gente não vê isso, é muito simples. E eu vou falar, o evangelho é simples. Você pode saber grego, hebraico, não sei o que, isso aí é legal também. Mas se você não souber nada disso, é a pessoa viva de Cristo, Ele vai te revelar. Então, assim, você precisa conhecer Cristo. Se você conhecer Cristo, você vai enxergar essas coisas. Porque alguns pais não estão enxergando o que Satanás está fazendo com seus filhos. Mas, amada, acorda, é essa mente diabólica, é a mente do anticristo, que caiu lá com a Eva, a mente do anticristo está aí. Quando eu vejo assim, quando o anticristo vier, eu já estou vendo o anticristo aí há muito tempo, só que agora eu estou vendo a manifestação do anticristo. A gente ouvia falar, né? Antigamente a gente ouvia falar de certas coisas. Hoje a gente vê. Eu, a Ana e a mãe dela fomos passear em Domingos Martins, né? Numa cafeteria. Gente, a quantidade de mulheres com mulheres, eu fiquei escandalizada. Eu passava assim, uma mulher de mão dada com outra, jovem, velha. Eu falei, que é isso? Como Satanás está destruindo a imagem de Deus? Porque isso vai direto na imagem de Deus. Eu estou falando isso porque isso é a manifestação. As pessoas não entendem isso, coitada dessas mulheres. Eu olho para elas e falo, meu Jesus, elas estão tão enganadas. Mas eu odeio o pecado, mas eu amo essas mulheres. Isso, porque estão feridas. Porque essa é a ferida. E o seu filho está assim, é porque ele também foi ferido, ele não foi ele não teve identidade, não foi fundamentada a identidade. Então, onde estão as mulheres? Eu pergunto, onde vocês estão? Que seus filhos estão... Quando eu estou bordando alguma coisa, eu gosto de ouvir uma palavra, assistir alguma coisa. Eu tinha aquela Netflix. Eu não conseguia assistir. Eu começava a assistir um negócio, homossexualismo, desligava. Aí começava a assistir um negócio bacana, de repente, pá. Aí eu desligava. Eu cancelei. Aliás, eu vou fazer uma pausa aqui, fazer uma propaganda, deixa eu ver se eu posso. Gente, Brasil Paralelo, não sei se alguém, quem conhece? Ainda são poucas. É uma plataforma, você conhece, né? Maravilhosa, gente. Eles falam sobre o feminismo, é uma plataforma de cristãos, alguns católicos e outros não, mas cristãos, e eles estão... essa plataforma, eles fazem filmes, eles colocam filmes, eles falam sobre filmes, eles falam sobre a face oculta do feminismo, eles fazem documentários maravilhosos, de escritor. A última que eles fizeram, eu estou, assim, caído de quatro, né? É a Guerra do Imaginário, porque eles falam sobre escritores que eu amo há muitos anos. O Chesterton, o Lewis e o J.R. Tolkien são escritores que eu já conheço há muitos anos. E eu ficava assim, poxa, eu quase não consigo comprar um livro de Chesterton, quase todos agora, né? E saiu lá e eu já fui comprando e agora eu estou feliz. E eles falam sobre a guerra demoníaca no imaginário há anos atrás, no início do século, né? Como foi criado, e Chesterton, eu lembro que ele era que ele discutia essas coisas, era um irmão levantado por Deus,
contra homens que estavam falando sobre o marxismo, sobre o humanismo, sobre materialismo e tudo mais. E, gente, eu quero fazer a propaganda dessa plataforma. E tem filmes infantis maravilhosos. O Theo está assistindo com a gente. Tem 3 anos. Alguns filminhos, assim, bem separados. Os meus filhos leram C.S. Lewis quando eram pequenininhos, 7 anos. E é coisas do Senhor, né? E aí você fica tem livros maravilhosos. A Guerra do Imaginário, são 3, fala sobre Chesterton, sobre o Lewis e o George R. Tolkien. E eles colocam como eles foram influenciados na infância. Então, vocês que são mães de filhos pequenos, assistam para vocês entenderem como que Satanás não está trabalhando, né? Então, conhecer a Cristo. Voltando, Jesus foi tentado na identidade, né? Na tentação, né? Eu não vou ler, não, esse aqui, porque ele fala, se tu és filho de Deus, faz isso. Olha só, Jesus, está vendo como Satanás ele vem querendo tirar a nossa imagem? Agora, o que nos cabe é conhecer a verdade e andar nele. Aí, é o que eu falei, Cristo é o lugar em que nos tornamos um de novo. Então, quando você se volta para Cristo, você está voltando àquela unidade, você está deixando a divisão e voltando para aquela unidade, para aquela, você pode falar assim, inteireza. Porque, gente, são poucos os homens íntegros, são poucos, e mulheres também, porque nós somos muito divididas, né? Então, aqui está, na palavra, a chave para nós voltarmos. Agora, não, eu vou falar mais tarde, espera aí, que eu estou querendo adiantar, não dá. Então, você está sendo chamada para a unidade, é do Henry Nouwen. Essa é a boa notícia em relação à encarnação. O verbo se transforma em carne e assim constrói um novo lugar para habitarmos. Quando cantou aquele cântico de nós habitarmos, eu falei, nossa, é isso aí. Quando você estiver encontrado essa unidade, você estará livre. Então, amadas, se você não está livre, volta para Cristo. Aí você, Márcia, mas eu sou cristã. Sim, não estou falando de salvação. Eu estou falando de vida em abundância aqui. Sai do deserto, porque esse conhecimento do bem e do mal é deserto. Essa falta de liberdade é deserto. E é interessante, quando nós somos aceitas, nós sabemos que nós somos aceitas, nós amadurecemos. A maturidade vem por isso. Vem por conhecer a identidade. Esses mimimis só mostram que você não tem identidade. Cristo, ele já nos aceitou, né? Agora, João 1, 11, 13. Para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Gente, quando eu bati com esse versículo, olha só, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas aqueles que o receberam, deu-lhes o poder, gente. É muito poderoso. Eu falo, gente, é poder demais. Você foi feita filho de Deus. Deu poder, gente. Vocês têm o poder de ser filho. Vocês são filhas. Tem o poder de ser filha. A palavra poder. Então, aquela imagem ali, ó, você está amarrada ali, gente. Satanás está te amarrando ali. Saiba que você faz assim, aquela cadeira voa. Chuta que é laço. O troço vai para longe. Mas por que vocês estão amarradas nisso? Nós estamos amarradas nessas coisas. Eu não posso. Gente, é isso aí. Efésios 1, de 4 a 11. Como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo,
para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Gente, eu não preciso falar nada, né? Porque é muita riqueza que nós temos. Você tem muita riqueza. Você. Nós somos ricas. Nós fomos chamados para permanecer nele, na presença de Deus. Não tem presença melhor. Não é tempo de ficar só, mas ficar sozinhos na companhia do Senhor. Ouvi-lo. Gente, hoje nós não temos ouvido o Senhor. Porque é muita palavra, é muito... Eu quero ouvir o Senhor. Mas eu tenho visto que também, infelizmente, isso é outra estratégia de Satanás. Enfiar na gente um monte de palavras. Fulano de tal, fulano de tal. Não, eu acho legal. Às vezes a gente manda, Giana, olha essa palavra aqui, tudo bem. Mas nós estamos caçando palavras. Enquanto nós não estamos ouvindo o Pai. Então fica, sabe o quê? Um monte de superficialidade. Fica tudo aqui, na superfície. Não entra. E não entra, porque fica saturado de palavras alheias. Você está vendo uma aqui, está vendo uma ali, e não foca. Né? Solitude é o lugar onde você pode ouvir a voz que te chama, filha amada, que conduz você para a próxima aventura com Deus, porque para mim, com Deus é uma aventura, né? Eu já sou furacão, adoro aventura. Daí que fala, não posso nem ouvir um negócio de aventurinha, já estou... Ultimamente eu tenho ficado mais, porque Dag está passando por um processo aí, que está tão tranquilo, graças a Deus, ele está bem, mas está passando por um processo que eu não estou podendo fazer muitas extravagâncias de sair, né? Mas, porque, gente, quando a gente ouve, você é minha filha amada, há uma transformação na nossa vida. Aí outra coisa, Daniel também, o Daniel, né, da Cova dos Leões, quando Deus falou com ele, ele caiu. Por isso que eu estou dizendo para vocês que você pode... Eu estava pensando assim, você sabe que você é filha amada? Sei. Não, não sabe. Porque as suas reações às circunstâncias mostram que você não sabe. É preciso algo lá dentro, no coração, aqui, no coração, e lá, no centro da nossa vida com Deus. Mas você pode ter uma experiência com aquele que diz, este é meu filho amado em quem eu tenho prazer. Essa palavra amada pode ressoar com força e transformar a nossa vida. Eu queria chamar minha filha amada. Ela teve uma experiência nessa identidade. É só ler. Só ler. É outra. Até parece, tímida você não é não, mas... É que Deus falou comigo. Você é linda do jeito que você é. Eu te gerei assim desde o ventre da sua mãe. O que faz você bela é o meu filho em você. Não tenha medo. Você já está pronta. Você será uma mulher sábia que edifica sua casa. Eu te capacito. Te darei sabedoria para criar os filhos que te darei para me servir assim como dei a seu pai. Desde pequena eu te marquei. Eu sou fiel assim como fui quando você era pequena. Vou cumprir minhas promessas. Não deixe o inimigo colocar ideias na sua cabeça. Você já está pronta. Eu te dou intrepidez. Eu criei a música, eu te dei a música, e eu criei uma música para você, e cantaremos juntos quando vier te buscar, depois que cumprir minhas promessas para você. Não se esqueça que eu te amo.
Então, ouvir, nós devemos ouvir, podemos ouvir essa voz. Não deixe de ouvir, tá, amadas? Eu quero ouvir todo dia, porque Satanás ele não dá folga, né? Ser o que Deus me fez, não o que outros dizem. Presta atenção, ninguém nem nada pode preencher nossas mais profundas necessidades. Ninguém. Não é marido, não é casamento, não é filho, não é nada. Não é trabalho, não é riqueza. Gente, se acreditarmos que somos amadas, nós podemos perdoar. Porque o perdão vem dessa filiação, né? O Evangelho nos liberta da cadeia de ferimentos e necessidades, revelando-nos uma aceitação que antecede a aceitação e rejeição humana. Este amor nos ensina a amar tanto inimigos como amigos. Então, vocês estão entendendo que nós vamos perdoar através disso e vamos amar o nosso inimigo só através disso, se nós soubermos quem nós somos. Este amor é que nos faz ser filhas. Lucas 6, não precisa não, isso aí não. É que fala assim que, filhos, sede misericordiosos como o Pai é misericordioso. Então, essas são as características daquela que sabe que é filha amada. Ela é misericordiosa e ela é perdoadora, né? Nós precisamos saber o que Deus pensa de nós. Isso fará toda a diferença e trará força e confiança. Então, se você está desanimada, agora você saiba que você está desanimado porque Satanás está te atacando. E você volta-se para o Pai. E receba dele o quem você é. Para lutar contra as vozes do inimigo, devemos nos levantar e declarar quem somos. Você está disposta? Vocês estão dispostas a ir diante do Senhor e perguntar a Ele o que você pensa? Porque saiba, amadas, saber que eu sou amada de Deus só não adianta. Muitas mulheres falam, eu sou amada, mas as reações delas mostram que elas não sabem quem elas são. Então, eu quero só passar um vídeo e partir para a pausa, porque a gente vai ter que dar uma pausazinha, né? E você, vendo esse vídeo, que vocês até já viram muitas vezes, mas eu estou repetindo, eu queria que vocês pensassem sobre isso, durante o tempo que vocês estiverem aqui, nesse encontro. E depois também, porque eu creio que Deus vai falar com você. Se Ele não falou agora, se você for orar ali no cantinho agora, Ele não falou, Ele vai falar. Eu não tenho convicção. Se você perguntar, Ele vai te falar. Então, ouve, e depois a gente volta para a segunda parte. Quem não assistiu, assista. Gente, é maravilhoso. É a cena que Maria Madalena, ela está lá num barzinho, que eles colocam como uma prostituta, e aí ela está sentada lá, e de repente, ela fala, não tem jeito mais, ela parece até queria se suicidar, né, e tal. Aí Jesus entra no barzinho e fala assim, aqui não é o seu lugar. Aí ela descarta ele e vai saindo. E sai. Aí eu vou tentar deixar vocês ouvirem. Não sei mais o que posso fazer para ajudar você. Me dá isso. Quero tudo. Isso não vai resolver os seus problemas. É para se distrair deles. Já chega de pregação. Me dá e pronto. Lilith, por favor, me escute. Por favor. Eu já disse para me deixar. Isso não é para você. Não me toque. Lily? Lily? Lily, você está bem?
Eu preciso ir. Me deixe em paz. Deixe-me em paz. Maria! Maria de Magdala. Quem é você? Como sabe o meu nome? Assim diz o Senhor, aquele que a criou. Aquele que a formou. Não tema, pois eu a resgatei. Eu a chamei pelo nome. Você é minha. É esse ouvir, amados, que transforma. Eu cantarei da bondade de Deus.